É esperar ver como que o Cuca vai projetar o Dudu nesse elenco do Atlético, no time do Atlético. Ele mesmo falou depois da vitória contra o Juventude que o Dudu é um jogador que pode jogar pelas duas beiradas, que pode ser um camisa 10. Eu não me lembro muito do Dudu sendo esse camisa 10, jogando por dentro. Acho que até pelo que ele pode hoje entregar na questão física, o melhor lugar que o Dudu poderia atuar hoje no Atlético é fazendo uma dupla de ataque com o Hulk, que aí você tira ele das beiradas e tira ele dele essa obrigação de ter que correr atrás de lateral, né? Só que para isso ele teria que tirar o Rony do time hoje. E aí a entrega física do Rony hoje num time do Atlético que falta realmente essa competição, eu acho que não sei se vai acontecer, mas no meu encaixe ideal pro Dudu hoje, não só no Atlético, em qualquer time que ele vá, do que ele vem entregando nos últimos jogos, acho que ele fazendo uma dupla de ataque seria um pouco mais interessante para ele, para tirar realmente essa obrigação na marcação. Sabe quem eu vi falando sobre o caso do Dudu e eu achei uma opinião muito boa, porque não é sobre o Dudu em si, é sobre uma coisa que cabe para todos nós, é o Diego Ribas, né? Ele fez um vídeo, ele estava até pedalando lá e ele falando sobre como a gente se sente ou não se sente em determinados momentos, né? Quando a gente está priorizado em algum lugar e não é, depois deixa de ser priorizado, da forma como isso cabe ao futebol. Cara, e assim, o Diego me fez pensar como pode o Dudu não ter entendido que ele poderia ser algo muito mais se ele fosse um cara mais de grupo, no sentido de se eu não tô jogando, eu vou trazer a minha experiência, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, para fortalecer quem tá jogando, para ajudar quem tá jogando, quem entrou no meu lugar, para dar as dicas, para ser um cara de grupo mesmo, e sabe? mais, papai, para quando ele entrar, quando ele tivesse os minutos, né, pudesse render ao máximo naqueles minutos que ele estava em campo. Eu acho que assim, até óbvio que o recorte fica muito curto, mas nessa passagem rápida dele pelo Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, naquele time muito bagunçado do Cruzeiro, a gente vinha falando aqui na época que ele vinha sendo um dos, individualmente falando, um dos jogadores do Cruzeiro que melhor jogava. Eu não acho que o Dudu não pode entregar mais nada, eu acho que ele ainda pode. Longe disso. Ele precisa realmente entender o momento dele hoje o que ele pode entregar. O entendimento que o Dudu tem que ter é isso. O que eu posso entregar, por quanto tempo eu posso entregar. É isso. Porque o futebol hoje não se joga só com a bola no pé, né? Já falamos sobre isso aqui. E eu não sei se na cabeça do Dudu, porque realmente com a bola no pé ele era melhor do que muitos jogadores do Cruzeiro hoje. Só que futebol hoje, o Leonardo Jardim já deixou muito claro, nesse time do Cruzeiro principalmente, a necessidade de você também competir sem a bola. É só ver o que o Wanderson, que pra mim é pior que o Dudu tecnicamente, o que ele faz, o que ele entrega hoje no time do Cruzeiro. Entrega muito mais, né, Luiz? Então, e assim, no time do Atlético hoje, por exemplo, a briga do Dudu vai ser com o Cuejo e com o Rony. Dois jogadores que no momento sem a bola entregam muito mais do que ele. E que ele poderia ajudar a construir o ataque, né? Ele poderia ser uma peça importante se ele entendesse a necessidade de fazer parte de um grupo, de que ele pode não ser titular, de que ele vai entrar eventualmente porque o brasileiro vai dar essas oportunidades, só que ele precisa entender isso, né? E é algo que, cara, assim, desculpa, até na entrevista que ele deu, a exclusiva para a rádio, eu acho muito pouco provável que ele tenha entendido isso. É isso que me preocupa no sentido de ser um cara de grupo, né? Ele brigar pela posição titular, problema nenhum. O papel dele, ele tem que fazer mesmo, ele não pode se acomodar com o banco, ele tem que querer jogar, isso aí tá certo. Agora, ele ser um problema quando ele estiver no banco, ele ser um cara que reclama, ele ser um cara que não concorda com o treinador, não concorda, e aí ao mesmo tempo, né, porque por mais que você ache que não, mas quando você não concorda em estar no banco, você está desrespeitando quem está atuando, você está desrespeitando quem é o titular. Então, esse é o tipo de mudança que o Dudu deveria ter depois de 2 anos vivendo só de manchete extracampo, né? Tem 2 anos que o Dudu não consegue ser destaque pelo que ele faz dentro de campo. Problema com o Leila, é problema com o Abel, é problema com o Jardim, é problema de vestiário. Então, tá na hora dele mudar isso. Ele tem um cenário, e assim, por que a cobrança dele eu acho que vai ser 2 vezes maior agora no Atlético, tá? Primeiro porque tem essa questão, né, dele ter vindo do Cruzeiro e tem toda essa rivalidade, todo mundo quer que ele dê uma resposta, né? Existe um peso nisso. Para o torcedor, né? Não necessariamente para o campeonato, mas para o torcedor existe. E o outro ponto para mim é justamente esse. Ele é um cara que vem com o aval do Cuca para ser alguém importante nesse time e para ser... Cara, o homem de confiança nunca esteve tão evidente, né? Com aval não, né, Popó? Com pedido. Com pedido, O homem de confiança nunca teve tão evidente, né? Então, assim, se acontecer uma oscilação, se jogar mal, se não conseguir entregar...
é uma culpa que ela é diretamente ligada ao Cuca. Ao treinador, claro. E aí, o Cuca, a gente já conhece o histórico dele, né? De não terminar trabalhos ou de não lidar tão bem com alguns problemas. E se acontece o pior, e eu tô imaginando o pior cenário, tá, gente? O melhor cenário é óbvio, é o Dudu conseguindo fazer parte desse elenco, entrando quando for necessário, quem sabe brigando por uma posição de titular e conseguindo render. Mas o pior cenário pode ser mais um daqueles que ficam no Atlético por anos, recebendo um salário alto e passam a ser problema. E o Atlético estava se livrando desse tipo de perfil de jogador, né? O Atlético conseguiu sair do Vargas, conseguiu sair do Kardec, que é um perfil de jogador que tem mais idade, que estava sentado num contrato muito alto. Né? Então, assim, é uma aposta arriscada, tá? É uma aposta arriscada de momento. Vale justamente porque ainda tem técnica, com certeza não é a idade que fez ele desaprender a jogar futebol. Então, vale a aposta sim, mas existe um risco. O risco tem que ser medido.